Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 37. Verso 1. Enquanto os irmãos vão achando, eu quero aqui externar minha gratidão, primeiramente a Deus, por mais uma vez eles nos dar essa honra, esse prazer de subir ao altar e falar do nome santo dele. Segundamente ao pastor, Deus abençoe, pastor, essa casa, sua família, que Deus continue prosperando esse ministério, tá bom? Estou muito feliz por estar aqui. Estou sozinho hoje, mas geralmente minha esposa me acompanha, por mais que pareça um pouco novo, 18 anos, mas estou quase 7 anos casado, tenho 2 pequenas. Não trouxe ela porque elas são pentecostal, ela ia sair correndo aqui pela casa, mas ela deixou um abraço, está lá na nossa congregação, tem trabalho lá, canta no grupo de louvor, nas irmãs. Então por isso o motivo da ausência dela. Trago a paz também do meu pastor, pastor Wilson, pastora Michele. Quantos aqui recebem a paz deles? Glórias a Deus. Gênesis capítulo de número 37, verso de número 1, que diz assim: E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícia sobre eles. Verso de número 3, que diz assim: Ora, Israel amava José mais do que a todos os teus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e ele fez uma túnica de muitas cores. Repita comigo: uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. Verso número 5. E José sonhou um sonho e contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E eles lhe disse: Ouve, rogo-vos este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixe no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor, e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: Tu realmente reinarás sobre nós? Ou terás de fato domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos. E disse: Eis que sonhei mais um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E você diz: glória a Deus. Pode se assentar. Glórias a Deus. Queridos, esse é um texto muito conhecido. Creio que todos que estão aqui já ouviram falar sobre essa história que a Bíblia nos narra. A Bíblia vai nos dizer sobre um jovem por nome de José, que ele passa alguns episódios dentro de sua casa. A Bíblia começa no verso de número 1 dizendo sobre Jacó, o pai de José. E o que me chama a atenção é que a Bíblia já nos traz esse problema. Repita comigo: qual? Não, mais forte: qual? O problema que é relatado é que Jacó amava mais a José do que seus outros filhos. E bem verdade sabemos que quando isso acontece, a ira já vai começar a se estabelecer na casa daquela família.
Muitos pregadores por fora, pastor, costumam dizer que a ira, a inveja dos irmãos de José foi por causa dos sonhos que Deus deu a José. Não. Haja vista que antes de Deus entregar os sonhos, a Bíblia nos diz que seu pai tinha um carinho especial por José. E ali começa a raiva, a ira, sendo instalada na casa daquele jovem. E o que me chama a atenção é que não é fora, não é externo o problema. Aqui o problema é interno, que é muito mais difícil. Imagina você estar num ambiente, numa casa, que os seus próprios irmãos sentem inveja do amor que o pai tem por você. Imagina você estar num ambiente que as pessoas que estão ao seu redor têm inveja pelo amor que o pai tem por você. Eu já quero liberar uma palavra aqui nessa noite. A primeira palavra é: o pai te ama incondicionalmente. 3 pessoas entenderam, eu vou repetir isso aqui. O pai te ama incondicionalmente. Por muitas das vezes acontece isso em nossas vidas. Porque a gente vem para a igreja e muitos que estão lá fora se perguntam: por que na vida dele acontecem tantas coisas? Por que na vida dele as coisas estão fluindo? É que o pai tem um amor, tem um zelo pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos. E aqui começa um problema, só que não para por aí. A Bíblia nos diz que agora José, tendo um amor diferente pelo seu pai, agora Deus vai marcar a vida desse jovem. E o que me chama a atenção é que José, ele era apacentador de ovelhas. José, ele não tinha algo a ser oferecido, pastor. José, ele era um menino de 17 anos. Só que quando Deus nos escolhe, não é pelaquilo que a gente oferece, mas é pelaquilo que Ele escolhe. Deus escolhe e marca a vida desse menino. Lembra de Davi? Quando Deus fala para Samuel: Samuel, lá na casa de Jessé haverá um novo rei. Quando Samuel pega para ungir o novo rei, passa-se os filhos de Jessé, um por um, guerreiros, sim. Apresentava ser rei, sim. A aparência que eles tinham era de soldado. Mas Deus olha para Samuel e fala: Samuel, olha para cá. Você está vendo pelo externo, mas eu conheço o coração. Você está vendo aquilo que os seus olhos estão enxergando, mas eu conheço o coração. Nessa noite Deus está falando para algumas pessoas aqui: não é pelo que você pode entregar, mas é aquilo que eu vou determinar para a sua vida. Muitos estão olhando para a tua trajetória dizendo: como ele vai conseguir, como ele vai chegar. E é Deus dizendo: não é pela sua capacidade, mas é pela capacidade que eu vou entregar para a sua história. Aleluia. Não é a gente, não é pelo nosso braço, não é pela nossa força. É Deus que nos capacita. Lembra de Paulo? Ele não escolhe os capacitados, ele capacita o escolhido. Deus está falando com algumas pessoas aqui, porque por muitas das vezes você entra nesse ambiente e fala: Senhor, eu não posso, eu não consigo. E é Deus dizendo para a tua história: você pode, porque quem está te conduzindo sou eu. Para de se lamentar. Para de ficar achando que você não é capaz. Imagina se Samuel chegasse para ungir Davi e Davi falasse: não, eu não posso ser o próximo rei de Israel, porque eu não tenho capacidade, porque pela minha fisionomia, pela minha estrutura, eu não consigo. Imagine se Davi jogasse de lado a chamada que Deus tinha para ele.
O que seria daquele povo? O que seria daquele momento? Mas o que me chama a atenção é que Samuel olha para os seus irmãos e fala: Ei, Jessé, passaram todos os seus filhos. Será que ainda tem alguém ainda aqui nessa casa? Será ainda que tem alguém ainda? Porque Deus não me falou ainda quem será o próximo rei. O que me chama a atenção é que Jessé olha para Samuel dizendo: tem sim, tem um. Mas deixa ele de lado, não precisa falar com ele não. Aonde ele está, Jessé? Está apacentando as ovelhas. Ele não merece estar aqui no nosso meio não, deixa ele de lado. Samuel olha para Jessé e dá uma resposta muito boa. Jessé, não iremos sentar na mesa enquanto o menino não chegar. Ninguém entendeu? Vou repetir. Não iremos sentar na mesa enquanto o menino não chegar. Júnior, não entendi. Era Samuel dizendo: é pastor de ovelha, ninguém está dando nada, mas ele foi escolhido para ser o próximo rei de Israel. A Bíblia diz que quando Davi chega e é ungido a rei, eu creio que os irmãos, o pai, ficaram incompreendidos do que estava acontecendo lá. Mas deixa eu te falar algo. A Bíblia nos diz que no anonimato, Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão. E quem estava lá? Ninguém. Estavam olhando para Davi dizendo: Davi, você não é capaz. Mas ninguém sabia das batalhas que Davi passava sozinho. Ninguém sabia das batalhas que Davi enfrentava no anonimato. E na nossa vida é assim. Diga por quê. Mais forte, por quê? Porque muitas pessoas veem a gente aqui em cima dizendo: ele caiu de paraquedas. Mas mal sabem eles o que você tem enfrentado no anonimato. Mal sabem eles, pastor, das noites sem dormir, que o Senhor tem enfrentado. Só que as pessoas nos enxergam em cima. Mas ninguém sabe o que você tem passado para chegar até onde você chegou. E Deus está falando para algumas pessoas aqui: a honra que eu tenho preparada para você não vai ser no anonimato. Vai ser aonde, eu estou sentindo a presença dele aqui. Vai ser aonde muitos estavam falando: ele não vai conseguir. Vai ser aonde muitos estavam tendo uma reunião dizendo: ele não vai para frente. Vai ser aonde muitos vão dizer: ele não vai dar em nada. Deus não vai te honrar no campo. Deus ele tem reinado para a tua história. Deus ele tem coisas grandes para a tua vida. Olha para cá. A Bíblia diz que agora José está enfrentando um problema dentro da sua casa. Porque as pessoas que estão do lado de fora ter inveja de nós é uma coisa. Agora, pastor, as pessoas falarem mal de você lá fora é outra coisa. Agora o problema é as pessoas que estão dentro da tua casa falar mal de você. É as pessoas que te têm como irmão ter inveja do que Deus te entregou. É o que José estava passando. José estava passando por um problema dentro da sua casa. E parece que era Deus dizendo: José, eu não vou te honrar fora, José. A honra que eu tenho preparado para você é no meio dos seus irmãos. E aqui começa Deus trabalhando. A Bíblia diz que José vai ter o primeiro sonho. O primeiro sonho de José é que ele estava no campo, como nós lemos aqui. E o feixe dele de trigo estava no meio.
E os outros feixes, significando os irmãos, se prostravam perante o feixe dele. Júnior, o que significa isso? É simples. Deus já estava mostrando a José uma exaltação, dizendo: José, os seus irmãos vão ter que se prostrar perante a sua vida. E aqui me chama muita atenção, porque Deus começa a fazer algo grande. E sabemos que na Bíblia Sagrada, quando se trata de sonhos, José vai ser o primeiro. E quando a gente pega para ver, quando a gente pega para falar sobre sonhos, é algo muito relacionado a metas. Quem aqui tem metas a ser traçadas? Só isso. Quem aqui tem metas a ser traçadas? Todos nós. Mas para a gente almejar, um dia a gente sonhou com isso. Para a gente alcançar, a gente precisamos sonhar, desejar. E pastor, o que me chama a atenção é que muitas das vezes nós mesmos nos limitamos com os nossos sonhos. Nós mesmos limitamos o poder de Deus. Por muitas das vezes a gente não sonha achando que não vai alcançar, que não vai conseguir. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Por muitas das vezes nós limita o poder de Deus, dizendo: eu não vou sonhar porque não vai acontecer. Eu não vou almejar porque eu não tenho condição financeira para isso acontecer. Nós mesmo acabamos com a nossa esperança. Nós mesmos acabamos com os nossos desejos. Mas nessa noite Deus me trouxe para dizer: ei, Deus tem grandes coisas para fazer ainda na sua família, no seu meio, onde na sua parentela. Pare de ficar se limitando. Pare de ficar limitando os seus sonhos. Deus, ele tem grandes coisas para fazer, mas o problema é que a gente mesmo nos limita. E é Deus dizendo: ei, eu sou o dono do ouro e eu sou o dono da prata. A Bíblia nos diz que quando a gente pede, só quer crendo, a gente recebe. Quando a gente pede, crendo, tudo aquilo que você tem almejado, Deus vai te entregar na sua mão. Isso aqui é profético. Tudo aquilo que você tem desejado, Deus está entregando na sua mão. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor, mas é Deus dizendo: ei, meu filho, não esquenta a cabeça, porque quem faz na sua vida sou eu, não é você. Quem libera as bênçãos não é você, sou eu. Olha para o irmão que está do teu lado. Pode, pastor? Olha para o irmão que está do teu lado. Fala: não pare. Mais forte, senão ele vai embora. Não pare. Deus tem grandes coisas para fazer. Assim ele não vai acreditar. Fala: Deus tem grandes coisas para fazer. Aleluia. A Bíblia diz: o que o ouvido não ouviu, o que ainda nem desceu para o coração, nem os olhos enxergou, é aquilo que Deus tem preparado para a igreja que ora e que busca. Aleluia. Segundo o sonho que José vai ter, a Bíblia diz que no primeiro os irmãos agora estão odiando José mais. A ira que José está enfrentando
agora aumenta, porque tem um segundo sonho. O segundo sonho que Deus entrega para José é que a lua e 11 estrelas agora vai se curvar perante ele. Isso daqui me chamou muita atenção. Porque primeiro Deus dá uma visão para José no campo, com os feixes de trigo. Pastor, no segundo sonho, Deus dá uma visão para José numa constelação, aonde a lua e 11 estrelas se curvam perante ele. Isso daqui me chamou muita atenção. Porque primeiro, Deus leva ele no campo, e depois, Deus leva ele numa constelação. É Deus dizendo para José: José, primeiro, você passa pelo campo. Depois, você tem algo grande te esperando. Isso daqui mexeu muito comigo. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: primeiro, você recebe embaixo. Segundo, Deus tem algo em cima preparado para a sua vida. Aleluia. Pastor, tem gente que tem uma visão errada, que primeiro a gente chega já chegando no topo. Não, esquece isso, irmãos. Antes de Davi ser rei era campo, era pastor de ovelhas. E aqui Deus estava ensinando a José: José, primeiro é campo, depois eu tenho algo grande preparado. E por muitas das vezes a gente quer se apressar dizendo: Senhor, eu preciso de agora que o Senhor me leve lá em cima. E Deus está dizendo: você tem que ir para o campo, aprender primeiro, para depois subir. Primeiro você aprende embaixo. Primeiro você aprende as coisas de baixo. Você senta para ouvir primeiro. E depois eu tenho uma exaltação preparada para a sua vida. Só que nós seres humanos, a gente quer apressar. A gente quer apressar a roda. A gente tem uma ansiedade, eu digo por mim mesmo, de querer as coisas rápidas. E é Deus dizendo: primeiro eu estou fazendo a estrutura. Primeiro eu estou fazendo a rocha, para que lá na frente você e sua casa não caia. Porque por muitas das vezes a gente faz as coisas apressando. Só que lá na frente a gente vê que tudo que a gente fez está desmoronando. Porque não teve um alicerce. Porque não teve uma base. Não teve uma estrutura para aguentar. E quando a gente pega as coisas para fazer rápido demais, quando vem a paulada na primeira a gente cai. Quando vem o vento, no primeiro a gente nos derruba, porque a gente não quis passar pelo processo certo, porque a gente não quis esperar o tempo de Deus. E a Bíblia nos diz que o tempo de Deus é o melhor que a gente pode aguardar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente acha que pela força do nosso braço a gente vai conseguir alcançar. E é Deus dizendo: não, meu filho, eu sei o que vai acontecer lá na frente. Espere o seu tempo, porque o tempo que eu tenho preparado e reservado para você, lá na frente, você vai viver o milagre na parte de Deus. Só 4 pessoas entenderam aqui, eu vou repetir. Lá na frente, você vai viver o milagre extraordinário de Deus. E quando José teve esse segundo sonho, agora o ódio era mortal. Quando José, ele expõe esse sonho para seus irmãos, agora o ódio está instaurado. Só que o que me chama a atenção na Bíblia Sagrada é que agora o pai vai preparar algumas túnicas
para distribuir para os seus irmãos. Naquela época era normal usarem túnica. E a Bíblia nos diz que a túnica de José, pastor, era diferente dos seus irmãos. Perceba, não era só o sonho, não era só o amor que o pai tinha pelo filho. A túnica também era diferente. Porque quando Deus nos escolhe, porque você é diferente. Quando Deus nos escolhe dizendo, é você. Deus, ele tem algo preparado, diferenciado para nós. E José estava passando por aquilo. A Bíblia nos diz que a túnica que o pai dá para José era uma túnica diferenciada com pedras. Uma túnica ornamentada. Uma túnica com pedras preciosas. E eu falei, Senhor, por quê? E Deus me disse, Júnior, até a vestimenta que eu preparei para José é diferente. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Eu estou preparando, eu estou fazendo, eu estou almejando algo na sua vida, que tudo que você imaginou, tudo que você pediu para Deus, Ele vai fazer infinitamente mais. Até a túnica Deus está preparando diferente para pessoas aqui dentro. E a Bíblia nos diz que certo dia José estava em sua casa. E aqui eu começo a entrar no texto. E o pai olha para José dizendo, José, vai até o campo atrás de seus irmãos, porque já está tarde. E a Bíblia nos diz que José, ele vai. E quando José, ele está chegando próximo, a Bíblia nos diz que os irmãos olham para ele de longe e avistam José chegando. Quando eles avistam José, a Bíblia nos diz que os irmãos olham para um e para outro e diz, olha lá, já vem um sonhador. Olha ali quem está vindo. Não é aquele sonhador? E isso me chamou muita atenção. Diga por quê. Mais forte, por quê? Pastor, eles não estavam respeitando a vida de José, sim ou não? Sim ou não? Eles não estavam respeitando, porque se ele avistasse José chegando, eles falariam, olha José chegando. Não, não. A Bíblia diz que quando eles avistam José chegando, eles dizem, lá vem o sonhador. Isso daqui me chamou muita atenção, diga por quê. Por quê? Porque aqui eles podem até não respeitar o nome de José. Eles poderiam, eles fez até desrespeitando o nome de José. Aleluia. Mas aqui eles teve que respeitar. Aleluia. A chamada que José tinha. Olha para o irmão que está do teu lado e fala, eles podem até não respeitar o seu nome. Mais forte, eles podem até não respeitar o seu nome, mas ele vai respeitar a chamada que Deus tem na sua vida. Olhavam para José dizendo, ali vai mais um sonhador. Estavam desrespeitando o nome de José, mas eles falando, ei, ali vai um sonhador, porque eles estavam respeitando a chamada que Deus tinha entregado para José. Você não entendeu? Eles podem até estar te julgando, olha lá, vai um sonhador tentando dar bobeira, tentando te zoar, mas o sonho que Deus tem entregado para a tua vida é o que vai mudar a trajetória da sua vida, vai mudar a trajetória da sua família, vai mudar a trajetória dos teus filhos. Podem
Quem até está olhando para a tua vida e dizendo: eu não respeito ele, mas vai ter que respeitar a chamada que Deus tem na sua vida. Eu estou esquentando aqui, pastor, posso? Eu vou devagarzinho. Olha para cá. Não estavam respeitando o nome, mas respeita a chamada. Muitos olham para a sua vida, pode não respeitar o que você é, mas vão pagar, vão ter que ver o que Deus vai fazer na tua história. Porque hoje você não é ninguém, mas amanhã Deus te faz um pastor. Hoje você pode ser não ninguém, mas amanhã você pode ser um pastor. E é Deus dizendo para as pessoas que estão aqui: ei, talvez você entrou por essas portas dizendo: eu não sou ninguém ainda, mas o que Deus tem preparado é algo grande para a tua história. Quem era José? Pastor de ovelhas, 17 anos. E olha os sonhos que Deus tinha preparado para ele. Não importa da onde Deus te tirou, não importa o que estão falando ao teu respeito, não importa o que estão tentando falar, o que estão tentando te caluniar, o que importa é que Deus te chamou para uma grande obra e você não pode parar. Eu sinto a graça dele aqui. Olha para o irmão que está do teu lado, olha para o irmão que está do teu lado. Olha para ele e diz: a chamada. Assim ele vai embora. A chamada é grande. O arado é grande. Então não pare. Fala para ele: então não pare. Então não pare. Quantos acreditam nessa palavra? Você pode dar um glória a Deus por 30 segundos? Você pode dar aleluia por 30 segundos. Porque enquanto você está adorando aqui, Deus está preparando algo grande para a tua história. Enquanto você está adorando aqui, Deus está preparando uma vitória grande para a tua vida. Ei, José, não pare tua chamada, porque estão falando. O que Deus tem entregado na tua vida é para você ir adiante. Aleluia. Agora olha para cá. A Bíblia diz que quando eles olham para José, eles avistam o menino. Olha como o diabo é sujo. Os irmãos olham para um para o outro e dizem: olha lá, vem José agora. A gente precisa fazer algo para parar esse menino. Porque primeiro, pastor, foi o amor do pai. Segundo, foi a túnica. E depois ele vem com o papo de sonho. Esse menino está tirando. No linguajar nosso, esse menino ele acha que ele é quem? A gente precisa fazer alguma coisa para parar José. E a Bíblia nos diz que os irmãos, eles vão armar um plano. Diga, armar um plano. Eles olham para uma cisterna, para um buraco, e diz uns para os outros. O diálogo é esse: vamos jogar José lá no buraco? O que você acha da gente jogar José nessa cisterna? Para parar, para o pai nunca mais falar dele. Um olha para o outro outro olha para o outro e fala: vamos fazer isso. Agora eles armam esse plano jogando José dentro de uma cisterna. E a Bíblia diz que quando eles jogam José, estão passando comerciantes do local, pastor. E José é vendido por 20 pratas. Repita comigo: 20 pratas. O plano foi armado. Naquele momento até estava dando certo. José estava no buraco, foi vendido. Mas aqui eu já quero abrir um parênteses. Porque não é só aqui que o inimigo tem tentado armar um cerco para parar a minha e sua vida. É no nosso dia a dia também. É na nossa casa também. É no nosso trabalho também. É na igreja também. O inimigo está ao nosso derredor, a todo momento tentando um plano para te tirar e me tirar da presença de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para falar algo para a tua vida. Eu não sei se você vai receber, mas todo plano de Satanás está sendo quebrado agora neste momento. Levanta a sua mão nessa noite
Toda obra que foi feita para parar o teu ministério, toda obra que foi feita para parar a tua casa, toda obra que foi feita para parar os teus filhos, toda obra que foi feita para parar teu casamento, todo cerco que foi armado para parar o teu ministério, Deus está quebrando ele agora. Quem acredita nisso? Deus está quebrando correntes agora, porque o diabo pode até tentar parar a tua trajetória, mas Deus, ele está na frente pelejando por você, está pelejando pela tua casa. Eu gosto muito de Isaías. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra nós, preparada contra a tua casa, não vai prevalecer. Quem acredita nessa palavra aqui nessa noite? Toda ferramenta que o diabo tem tentado lançar, toda ferramenta que o diabo tem tentado armar, está caindo por terra agora. Quantos acreditam? Quantos acreditam? 30 segundos de glória. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? 30 segundos de glória, porque aquilo que o diabo projetou nessa noite está sendo quebrado agora. Tudo aquilo que o diabo projetou contra a tua vida está sendo quebrado agora. Ei, Júnior, deixa eu te dizer algo. Não é seu marido que vai sair da tua casa, é o diabo que vai sair lá de dentro. Não é sua mulher que vai sair da tua casa, é o diabo que vai sair lá de dentro. Porque você entrou aqui dizendo: Deus, eu não aguento mais. E é Deus dizendo: eu estou tirando tudo aquilo que está fazendo você parar. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nessa palavra? Quantos acreditam que o diabo não tem força contra a tua família? O diabo não tem força contra os teus filhos. O diabo não tem força contra o teu trabalho. O diabo não tem força contra o teu ministério. Pastor, eu vejo muita gente se levantando contra essa casa. É muita inveja contra esse ministério. Mas eu também estou sentindo, eu estou olhando cadeias sendo quebradas agora. Ei, o inimigo pode tentar de todas as formas, mas em Êxodo 14:14 diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Eu sinto Deus nessa casa. Eu já vou encerrar para não cansar os irmãos. Olha para cá. O cerco foi traçado, José foi vendido. E aqui me chama a atenção algo. Que eles olham para a túnica, pastor, e diz: calma lá, a gente jogou José num buraco, mas o que a gente vai fazer com essa túnica? Como a gente vai falar para o nosso pai que o nosso irmão mais novo foi nos procurar e desapareceu? A Bíblia diz que quando eles pegam a túnica de José, pastor, o plano que eles têm naquele momento é rasgar a túnica. Eles matam o animal e o sangue do animal eles passam na túnica para levar para o seu pai, dizendo que José tinha morrido. E eles fazem isso. A Bíblia diz que quando os irmãos chegam para Jacó dizendo: olha, essa daqui é a túnica do seu filho. Quando Jacó olha a túnica do seu filho que ele mais amava, creio eu que naquela hora ele tem um choque terrível. Porque ele olha para a túnica rasgada, cheia de sangue. E o que me chama a atenção aqui nesse texto, isso aqui é lindo, é só para quem gosta de Bíblia isso aqui. Que Jacó olha para a túnica e ele mesmo, não foi os filhos, não foi os irmãos de José que falam, ele mesmo olha para a túnica e diz: é do meu filho José. Certamente ele foi devorado por uma fera. Pastor, isso aqui é lindo. Porque não é os irmãos de José que diz, é os irmãos deixando a túnica na mão do pai, para ele bem entender o que ele vai pensar naquela hora. Isso daqui me chamou muita atenção. Porque por muitas das vezes nem está acontecendo nada, e só que a gente olhando a situação, pastor, a gente acha que é aquilo que a gente está acreditando, mas nem sempre é. É o que Jacó estava passando. Ele mesmo olha para a túnica e fala: meu filho morreu. Isso daqui é lindo. Nem tudo, estou falando para a gente aqui que está aqui nessa noite,
que estão falando o que está acontecendo, é porque realmente está acontecendo. 3 pessoas balançam a cabeça, vou repetir. Nem tudo que falam para você, que chega notícias para você dizendo, está acontecendo isso, nem sempre está acontecendo. Toma cuidado com o que você tem ouvido. Toma cuidado com o que você tem visto. Porque naquele momento ali acabou para Jacó. A Bíblia diz que foi dias de luto. Ali morreu, ali acabou. Por quê? Porque o que ele imaginava é que o filho estava morto. Só que o diabo vem para enganar mesmo, irmãos. E Deus está falando fortemente aqui, toma cuidado com aquilo que estão trazendo para você. Olha em volta, quem está do seu lado e está dizendo coisas que não estão acontecendo. Só que na sua visão humana, na sua ótica humana, você fala, Senhor, está acontecendo sim. E é Deus dizendo, eu olho o que você não olha. Eu estou vendo o que você não vê. Olha para o irmão que está do teu lado, dá um sorriso para ele e diz, com quem você tem andado? Aí quebrou, né? Fala mais forte, com quem você tem andado? Fala, toma cuidado. Porque Deus escuta aquilo que você não escuta. Posso ouvir um glória a Deus agora? Jacó, ele mesmo se entristece pelaquela cena. Não deixe o diabo enganar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Pare de dar ouvidos a quem não é para dar ouvidos. Pare de andar por quem não é para andar. Mas ele é meu amigo, mas Deus ouve o que você não ouve. Não estou aqui para dar sermão a ninguém, irmãos. Mas é Deus dizendo, não deixa ser enganado pelaquilo que eu entreguei nas suas mãos. E a Bíblia diz que quando o pai olha a túnica, vê que está cheio de sangue, diz, o meu filho morreu. E agora vai começar a exaltação que a gente leu. Das visões, dos sonhos que Deus tinha entregado para José. A Bíblia diz que agora José vai ser levado ao Egito. Repita comigo, Egito. Egito era a maior concentração daquela época. Se você querer imaginar, Egito era como se fosse a China ou os Estados Unidos nos dias de hoje. A potência daquela época era o Egito. José vai ser levado para lá. Mas como rei? Não, como escravo. E os sonhos que Deus entregou para José, mas ele entregou primeiro no campo, né, José? José vai chegar lá governando? Não. Escravo. Mas vai chegar lá com a bola toda? Não. Primeiro você vai servir, José. E quando, para finalizar aqui, o pastor deu até meia-noite, então eu vou correr, né? Diga glória a Deus. O povo me mata aqui. Olha para cá. Quando José, ele chega no Egito, é como escravo, irmãos. Vai sofrer, vai apanhar, vai ser caluniado. Mas eu acredito nisso, pastor, que mesmo José sendo escravo, na mente dele ele fala, ainda Deus me prometeu o sonho. Ainda tenho que Deus tinha... eu estou sentindo a glória dele aqui. Ainda tenho o que Deus tinha falado lá atrás para mim. Eu não vou parar agora. Eu não vou murmurar agora. Eu não vou desistir, eu não vou largar tudo agora. Porque o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. José é escravo. Para me correr agora. Olha para cá. Pastor, você que entende mais de Bíblia que eu. Diga glória a Deus. Olha para cá. Você acha, na nossa ótica humana, que José, por ser estrangeiro, ele vai chegar no Egito
e ser governador do Egito, pastor? Sim ou não? Era estrangeiro, foi vendido como escravo, irmãos. Como uma pessoa que saiu de uma escravidão vai se tornar governador da maior potência daquela época? Olha para o irmão que está do teu lado e fala: Deus, Lucas 1,37, Deus é Deus do impossível. Não, você falou sem crer no Deus é Deus do impossível. Agora fala assim: para de limitar o poder de Deus. Olha para cá, se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Só 3 pessoas desse lado creu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Aleluia. Se coloque de pé. Tem alguém para cantar aqui, pastor? Posso pedir um hino? Nessa noite eu quero que você tenha uma breve reflexão. Não sei como você chegou nessa noite, mas de uma certeza eu sei: você vai sair daqui diferente. Porque Deus ainda tem uma porção preparada para nós. Talvez, José, você entrou aqui dizendo: Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu não posso mais. E é Deus dizendo: José, eu que estou te capacitando nessa noite. Eu que estou capacitando a sua casa nessa noite. Eu que estou capacitando a sua condição financeira nessa noite. Eu que estou capacitando o teu casamento nessa noite. Eu que estou capacitando o seu andar nessa noite. Porque talvez o vento bateu e você se encontra desolado, dizendo: Senhor, me ajuda. E hoje é a noite que Deus marcou um encontro para você e para a tua casa. Eles vão cantar aqui, eu já agradeço a minha oportunidade. Feche os teus olhos nesse momento reflexivo. Ouve um louvor que Deus certamente vai te abençoar cada vez mais. Amém? Desde já eu já agradeço a minha oportunidade. Amém?